Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui mais uma vez nessa noite com você e para esse momento edificante da palavra de Deus ao nosso coração e que você seja rica e poderosamente abençoado com o que o Espírito Santo tem para ministrar ao nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quero orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida, você que está chegando aí para participar comigo dessa live da palavra, que o Espírito de Deus ministre ao seu coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai bendito, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, nós te agradecemos por essa noite que o Senhor nos preparou para louvor da Tua glória. Obrigado porque já estivemos nos nossos templos cultuando com os nossos irmãos e irmãs e agora estamos nesse momento abençoado em que a Tua palavra será ministrada ao nosso coração. Eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã, em especial aqueles que não têm estado, Deus, nesse período de pandemia, participando dos cultos presenciais, que sejam ricamente abençoados por Ti, no aconchego do seu lar, sejam fortalecidos pelo poder da Tua graça. Oramos pelos que estão acometidos por doenças que as fazem, Deus, necessitar de cuidados especiais, não só pela Covid-19, mas tantas outras enfermidades. Oramos por cura, oramos por libertação, oramos por consolo do Teu Espírito aos corações enlutados e oramos por fortalecimento do Teu poder na vida daqueles que estão enfraquecidos. Que a Tua palavra, nesta noite, mais uma vez ela haja com esta capacidade para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Espero que você tenha tido um domingo abençoado e fechando essa noite com a palavra de Deus ministrada ao nosso coração. Obrigado pela sua presença aqui junto comigo. Deixa eu ajustar só aqui o meu aparelho celular para poder focar melhor. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus e nós vamos meditar nesta noite no texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 16 a 24. Lucas 14, 16 a 24. A palavra de Deus nos diz assim: Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa.
porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus para o nosso coração nesta noite, que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Eu penso que na condição de filho de Deus, Jesus de Nazaré compreendeu desde o princípio a principal motivação para assumir publicamente o ministério messiânico, representado pelo propósito único a que veio a este mundo e do qual jamais duvidou, conforme ele mesmo afirma em João, no capítulo 6, versículo 38, ou seja, a motivação única de Jesus vir a esse mundo fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus Cristo iniciou as suas atividades ministeriais dentro de um contexto histórico e social em que a figura do imperador representava não somente uma pessoa com poderes políticos absolutos, mas no entendimento e cultura da época, ele era a própria divindade exercendo domínio pleno sobre todos, sem dar direito a ninguém de contestá-lo. Por isso que a sua postura chama a atenção, a postura de Jesus, quando na relação com as pessoas, ele aceita ser chamado por elas de Senhor, e isso era um título atribuído, designado somente ao César. A parábola da grande ceia, dita oportunamente por Jesus, se bem que Jesus jamais falou de maneira inoportuna, segue uma linha coerente com o propósito da sua vinda ao mundo. Convidado para estar na casa de um dos principais líderes dos fariseus e cercado por um grupo de fariseus, além dos homens reconhecidos como doutores da lei, Jesus se vê diante de uma situação em que tem que ter definida a sua postura de a quem realmente queria e deveria agradar. Se a Deus em favor da restauração da dignidade de um homem acometido por uma doença chamada hidropsia, o que provavelmente o incluir no contingente dos marginalizados naquela sociedade. A hidropsia é causada por distúrbios na circulação do sangue. A doença pode ocorrer em quase todas as partes do corpo, ou pode ser também local, se apresentando em apenas uma parte do corpo, como o abdômen, peito, encéfalo, rins, pernas, em torno dos olhos. Dá para a gente perceber como que era então o estado desfigurado daquele homem diante daquelas outras pessoas. Ou Jesus tinha que pensar, né, sobre o anfitrião, admirável e bajulador anfitrião que o convidara para comer em sua casa, integrante do grupo dos fariseus, que também acreditava que, sendo aquele dia sábado, nenhuma atividade poderia ser realizada por um judeu, nem mesmo que se relacionasse com uma ação de demonstração de amor ao próximo, como neste caso, fazer o que estivesse ao alcance para a promoção da saúde daquele homem, o que Jesus tinha plena capacidade de atender. Então Jesus tinha que escolher entre fazer a vontade de Deus, curando, restaurando, abençoando, trazendo de volta a dignidade daquele homem doente, ou atendendo a bajulação daquele fariseu que o convidou para comer em sua casa. Aliás, sobre ter capacidade de atender a necessidade de alguém e assim desejar, é uma coisa diferente uma da outra. Neste caso, os fariseus que se reuniam com Jesus, de fato, não tinham por si mesmos capacidade e muito menos vontade de ajudar aquele homem, porque seus corações não estavam sensíveis para se deixarem mover pela compaixão, por causa da forma fria e literal como eles interpretavam a lei. Foi a esta mesma classe de pessoas que Jesus dirigiu a sentença condenatória, escrita em Mateus capítulo 23, versículo 13, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O fato de se reunir com eles para comer não impedia Jesus de pregar a eles a verdade de que eles se consideravam superiores aos outros, a tal ponto de esnobar e rejeitar o chamado de Jesus para entrarem no reino, agindo com maior culpa ainda, também impedindo aos que queriam ouvir a mensagem e serem por ela salvos. Como eu disse, a postura de Jesus tinha que estar bem definida quanto a quem ele queria e deveria agradar. E esse é o assunto que eu quero desenvolver com você hoje, perguntando sobre quem realmente você espera agradar no esforço que dedica às coisas que faz. Saber responder a essa pergunta é fundamental para que você dê sentido ao que faz enquanto servo e ministro de Deus, motivadas as suas ações a partir dos princípios básicos que devem orientar a nossa fé cristã, que são as obras de misericórdia e as obras de piedade. De acordo com a doutrina wesleyana, as obras de misericórdia têm a ver com o que eu faço visando a promoção da dignidade do meu próximo, me apresentando como agente de transformação do reino de Deus para a vida de qualquer pessoa nesse mundo. Enquanto as obras de piedade estão ligadas diretamente na minha prática de fé relacionada à minha santificação pessoal, no que se refere ao meu relacionamento com Deus. Desenvolvido, claro, através da oração, da comunhão com Ele, acompanhado do aprendizado da sua palavra. São as obras de piedade que dão sentido às obras de misericórdia, de maneira que a visão que temos das pessoas em suas necessidades materiais devem levar em consideração a necessidade maior que elas têm de experimentar o verdadeiro alimento espiritual, Jesus, o pão da vida. E Jesus começa a parábola dizendo que certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Dá para perceber que, apesar de o homem não ter nome nessa parábola, ele era alguém de posse, porque primeiro ele decide dar uma grande ceia e só depois convida muitos a participarem dela. Claro que na parábola contada por Jesus, o homem é o próprio Deus e os convidados os judeus. Entendemos também que o convite foi previamente anunciado, o que não justificaria na hora da realização da ceia que qualquer um dos convidados faltasse por motivos, se não realmente inadiáveis ou que se pudesse considerar mais importantes. Se analisarmos as justificativas, não pareciam ser banais, mas honestas, sérias, justificativas sensatas e, por que não dizer, também importantes, conforme as respostas que os convidados deram para Jesus, narradas nos versículos 18, 19 e 20 do mesmo capítulo 16. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. A aquisição de um campo significava a posse de um imóvel que precisava realmente ser inspecionado e não parecia ser uma desculpa qualquer dada pela pessoa para deixar de participar da ceia. Uma junta de bois significava um negócio fechado que envolvia a compra de animais importantes utilizados naquele tempo para o cultivo da terra. Portanto, uma resposta dada pela pessoa dentro de um contexto de trabalho. Ora, como desconsiderar a importância do trabalho? E o casamento como justificativa do outro para não participar da grande ceia? Como não considerar a importância da lua de mel? Mas o fato de os convidados ilustres se recusarem a participar da grande ceia não foi motivo para que ela fosse cancelada. Pelo contrário, aquele homem decidiu dar a grande ceia, empenhando os seus próprios recursos para isso, não se deixou demover do seu propósito, mas fez o que estava dentro do seu pleno direito e
poder, ele fez a ceia. O que ele decidiu? Retirou o convite feito aos primeiros convidados, que consideravam-se exclusivos e mais importantes do que os outros, e transferiu esse convite para participação na grande ceia para os pobres e miseráveis que, também no pensamento dos primeiros convidados, não eram dignos de participarem dessa ceia. E quando transfere para os pobres e miseráveis o chamado para participarem da ceia, o homem já não faz na forma de convite, mas de obrigação. E isso nos leva a uma reflexão maravilhosa sobre o poder da graça de Deus, que age na pessoa com o seu convencimento, como se fosse uma força irresistível, constrangedora, contra a qual o ser humano não tem força para lutar. Enquanto a lei não foi suficiente para convencer aos judeus a aceitarem o convite para a grande ceia, a graça se manifestou poderosa, intimando-os para o banquete. Sim, os primeiros convidados são os judeus que rejeitaram o convite, e os que foram convidados em seguida para preencherem o lugar vago à mesa por causa da recusa deles, somos nós, os gentios, considerados pelos judeus indignos de participarmos da comunhão com Deus, assentados à mesma mesa que eles. Mas Jesus parece, nesta parábola, nos apresentar Deus, que é o organizador dessa grande ceia, como uma pessoa intransigente, que não compreende a importância que devemos dar também aos compromissos que assumimos neste mundo. Uma pessoa intransigente e alguém inflexível na maneira de enxergar os seus próprios valores. E dentro desse contexto podemos perfeitamente aplicar esse conceito ao caráter de Deus, cujos valores são inegociáveis. Então não só parece, mas Jesus está realmente nos apresentando Deus como a pessoa mais importante a quem devemos agradar e aquele a quem verdadeiramente devemos honrar. Porque os valores do reino são eternos, não podem ser negociados, nem a vontade de Deus colocada em segundo plano no nosso coração. Por mais importantes, legítimas e honestas que sejam as coisas nas quais nos ocupamos, negligenciar a vontade de Deus em nossa vida é recusarmos a participação no banquete da felicidade plena que só Deus pode oferecer, satisfazendo o homem que prioriza a comunhão com Ele. Quantos convites Deus continua fazendo hoje às pessoas? Convites que são recusados em nome do trabalho, por quem coloca em primeiro lugar as suas conquistas, como também em nome dos negócios, chegando a inclusive com o pretexto de que, adquirindo melhores condições financeiras e materiais, mais poderá abençoar a obra, sendo que com isso acaba se prejudicando a pessoa na sua própria vida espiritual. Ou a desculpa do casamento como impedimento para se negar a uma dedicação maior a Deus e às coisas relacionadas ao reino, e isso porque assumiu com alguém uma relação fora da direção de Deus, sabendo desde o início que Deus não era prioridade na vida desse alguém que escolheu para se casar, sem aceitar as orientações que recebeu para as consequências de um casamento sujeito ao julgo desigual. Mas o mais importante na parábola de Jesus é que a grande ceia não foi cancelada por aquele homem que resolveu dar aquela grande ceia. E ali prevaleceu a sua vontade. Deus mudou os convidados, mas o banquete continuou tão especial quanto era para os primeiros, que, tidos por mais importantes e honrados, deram lugar aos desprezíveis e desonrados. Isso me leva a refletir sobre a nossa motivação equivocada quando pensamos nos ocupar com alguma coisa que fazemos para Deus, mas na verdade o que esperamos mesmo
é o reconhecimento das pessoas. E o que chamo de motivação equivocada é exatamente a nossa expectativa frustrada em relação ao que fazemos para Deus. Deus se agrade com aquilo que fazemos. Não é o caso também de usar o discurso arrogante da falsa intenção de honrar a Deus, repetindo o que muitas pessoas falam por aí. Eu não me importo com as pessoas porque o que faço não é para agradar ao homem, mas a Deus. Porque isso nada mais é do que desconsiderar a importância que devemos dar também às pessoas na relação que temos com elas, enquanto membros do corpo de Cristo. Eu posso realmente não fazer as coisas diretamente pelas pessoas, mas as coisas que faço para Deus têm que resultar em bênçãos para a vida das pessoas, de maneira que se beneficiem também delas. E é assim que eu devo compreender as obras de piedade e as obras de misericórdia. Então, como nos ensina a palavra em Romanos, no capítulo 15, versículo 2, é responsabilidade de cada um de nós agradar o próximo naquilo que é bom para a edificação, porque a relação com Deus deve ser demonstrada na sua forma vertical, tanto na forma vertical quanto na forma horizontal. E desconsiderar isso é não compreender o nosso papel como igreja de Cristo. Mas a nossa convicção é que a inspiração para fazermos as coisas que já sabemos e que devemos fazer, primeiramente, é para glorificar a Deus, como fruto da motivação interna do Espírito Santo agindo no nosso coração. E quando tenho esta convicção, fatores externos não têm poder de interferir na minha motivação interna, porque eu sei responder sobre o valor da inspiração que o Espírito Santo colocou no meu coração, e é a Ele primeiramente a quem devo honrar. E isso não é orgulho nem arrogância, mas a confirmação do que recebi do Espírito Santo, e que força nenhuma tem o poder de impedir a minha inspiração de se transformar em expiração, isto é, colocar para fora o que tem no meu interior gerado pelo Espírito Santo, tornando outras pessoas conhecedoras e participantes do que faz parte da minha intimidade com Deus. Por isso é que quem primeiro eu devo agradar é a Deus, com a certeza de que as pessoas com sinceridade de coração que Ele colocar ao meu redor serão edificadas também para o mesmo propósito de honrar a Deus. Eu não duvido existir ao nosso redor aqueles que vêm de rodear a terra para especular, criticar tudo que fazemos sem oferecer nada, muito menos se oferecer a fazer alguma coisa útil que realmente cause a edificação a alguém na sua relação com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas não é a estes que servimos como ministros de Deus nas coisas santas que devem ser compartilhadas com os santos, porque os cães não têm discernimento da importância das coisas santas e, quando as recebem, as dilaceram. Não estão exercitados na fé espiritual e na comunhão com Deus para refletirem nas coisas do Espírito, que edificam somente aos experimentados na comunhão com Ele e que, pela graça de Deus, foram constrangidos a trilharem o caminho da santificação. A Bíblia diz que nós, os espirituais, devemos dar suporte aos fracos na fé, mas isso não quer dizer tolerar os apóstatas nem os hereges, desviados da verdade, que já conhecem com a mente, portanto conscientes da verdade, mas duros de coração para se arrependerem e se converterem. A palavra de Deus nos exorta sobre a verdade de que a fé não é de todos e que até mesmo na igreja tem pessoas perversas e más contra a própria igreja, e não podemos esperar dos que são contra a igreja que recebam com ação de graças qualquer coisa que façamos para benefício da igreja. Por isso, quem se dedica em fazer alguma coisa para a igreja
deve ter a consciência de para quem está fazendo. Pois quando fazemos em nome de Jesus, a motivação em servir vale por si só, porque já somos satisfeitos em darmos o que dele mesmo recebemos, o que nos tira toda expectativa de mérito pessoal. Por isso, a falta de apoio, de reconhecimento daqueles que menosprezam o dom de Deus agindo através da nossa vida, não podem ser mais fortes do que a inspiração que o Espírito Santo gerou em nossos corações. É como a preparação da mesa para uma deliciosa refeição com uma enorme variedade de comida. Quem fez a comida e arrumou a mesa, pensando nos convidados, se preocupou com a qualidade, com o sabor dos alimentos que seriam apresentados aos convidados. Mas na hora da refeição, chegam lá 4, 5 convidados e 2 deles, por exemplo, dizem: não quero comer, estou cheio. Vem aquela mesa cheia de coisas muito gostosas que você preparou e diz que não quer comer. Quem perdeu? Quem nesse caso aí deixa de ser abençoado? Quem se recusou a se assentar à mesa para a ceia que você preparou. Por isso que aquilo que nós oferecemos às pessoas deve ter o significado de uma mesa posta em nome do Senhor, com lugares disponíveis até para os que se negam a participar dela, dando às pessoas o direito de estar ou não à mesa. Como ilustração, uma ilustração que nós podemos usar é o que Jesus ensinou em outra parábola, a do filho pródigo, de como o seu pai, ele manteve o prato do filho pródigo sobre a mesa e aquela cadeira vazia, reservada, desde o dia em que o filho pródigo resolveu por si mesmo sair de casa. E quando perguntado pelo filho mais velho sobre o porquê daquele prato vazio sobre a mesa e aquela cadeira desocupada, já que todos na casa estavam servidos, o pai lhe respondia que o prato e a cadeira eram de seu irmão, porque sempre o aguardava para participar da ceia. Daí chegar em casa e assumir o lugar à mesa ou não, era uma decisão pessoal do filho, que por si mesmo partiu para longe do pai, resolveu isso no seu coração. O que se conclui é que tanto quem se assenta quanto quem não se assenta à mesa faz tudo por uma questão de escolha, com base na vontade. Quem já sujeitou a sua vontade ao domínio do Espírito Santo e se rendeu a Deus, se assenta à mesa, porque não se satisfaz mais com outro alimento que não seja fazer a vontade de Deus. Enquanto existem os que resistem se assentar à mesa porque ainda estão dominados pela vontade própria e pelos desejos sempre insaciáveis da carne, indomáveis na sua busca pela satisfação, a realização das suas paixões lascivas, incontroláveis. Sabe que você foi chamado pelo Senhor para servir à sua mesa. E não é responsabilidade sua escolher quem se assenta ou não nela. Por isso que, como servindo ao Senhor, continue oferecendo o melhor do fruto do Espírito que tem sido gerado no seu coração, assumindo a sua função como simples mordomo. Sinta-se estimulado a prosseguir fazendo o que você sabe que foi chamado por Deus a fazer, transferindo para as pessoas ao seu redor a responsabilidade de usufruir ou não dos dons que o Espírito, dos dons do Espírito que agem através da sua vida, e que a qualidade desses frutos não podem ser alteradas pelas circunstâncias externas, independentemente de quem deles escolhem ou não se alimentar. Não alimente por parte das pessoas expectativas de aprovação naquilo que faz, mas mantenha o seu compromisso na sua intimidade com Deus.
Sempre ouvimos alguém reclamar da falta de gratidão por parte de outro alguém que ajudou em algum momento de dificuldade, dizendo: mas eu fiz tanto por ela, eu fiz tanto por ele. E aí está a motivação errada que gera a frustração, porque o que foi feito, na verdade, tinha em si o fim, o seu fim era receber o reconhecimento, o valor por parte de quem foi ajudado. As pessoas precisam saber que o que você faz não é por elas, mas pelo Senhor. E quando você mesmo compreende isso, consegue dar sentido à motivação interna que o Espírito Santo colocou no seu coração e vai fazer tudo pelo Senhor, sem dar importância à nota de 0 a 10 que receber das pessoas, porque nesse caso o que mais importa não é a avaliação dos outros, mas a sua consciência diante de Deus como alguém que fez o que foi necessário ser feito, empenhando todas as suas forças. E quem perde se não aproveitar o que você compartilha da parte de Deus não é você, que já recebeu de Deus, mas quem não estima o que você oferece da parte de Deus. Mas quando as pessoas recebem o que você compartilha, aí sim, compreendem que independentemente delas receberem ou não o que você tem da parte de Deus, não vai perder o seu valor, porque já tem a sua importância em si mesmo. Isso significa também a compreensão das pessoas que, fazendo pelo Senhor, consequentemente, você faz para elas. Foi pelo Pai que Jesus veio ao mundo, e também por ele foi aprovado. Ele veio para os judeus que não o receberam, nem aceitaram a sua proposta de vida revelada por Jesus Cristo. A sua inspiração vem de Deus, fruto da comunhão íntima com o Espírito Santo, que estimula você à transpiração, ou seja, a trabalhar, a produzir, se engajar, se gastar no projeto que o sumo arquiteto tem realizado através da sua vida, do seu ministério. Deixa eu falar para você de uma experiência pessoal. Eu trabalhei numa empresa e primeiro dia que eu cheguei eu vi afixado na porta do banheiro uma escala de limpeza e o nome de cada uma das pessoas que trabalhavam ali naquela empresa. No segundo dia já não vi mais aquela escala e alguém me mandou limpar o banheiro. E eu fui limpar o banheiro, pensando que no outro dia a escala para a limpeza do banheiro estaria no lugar. Não deu tempo de fazer e alguém responsável por isso faria. No outro dia não tinha de novo escala. E me mandaram novamente limpar o banheiro. E dentro de mim eu comecei a ficar indignado com aquela situação, porque mais de 15 pessoas trabalhando naquela firma e peões, o que eu poderia esperar, senão que não dessem a mínima a limpeza que eu estava fazendo no banheiro. E quando eu pensei em reclamar, o Espírito Santo falou ao meu coração: limpe esse banheiro como se Jesus viesse se assentar para usar essa privada. E aquilo que eu recebi de Deus mudou completamente a minha motivação para limpar aquele banheiro. Aí eu fui ao encarregado, pedi para comprar material de limpeza, para comprar detergente, para comprar desinfetante, e eu passava todos os dias cerca de meia hora dentro daquele banheiro limpando. Me ajoelhava ali e colocava uma luva e limpava dentro do vaso, mas procurei, a partir daquele momento, fazer o meu melhor. E quando os colegas de trabalho diziam: não precisa caprichar muito aí não, eu insistia em fazer da melhor forma, porque eu sabia para quem eu estava fazendo. Eu sabia
Qual a motivação de dar o meu melhor ali naquela tarefa vil, naquela tarefa desprezível? Eu soube fazer da melhor forma. E depois que eu limpava o banheiro, meia hora depois, como que você acha que estava aquele banheiro com mais de 15 peões naquela firma? Então, a nossa motivação tem que vir do Senhor. Que depois de ouvir tudo isso, você se reconheça movido pela vontade de continuar fazendo aquilo a que tem se dedicado a fazer para a glória de Deus, como quem tem aprendido discernir intimamente a inspiração do Espírito Santo de tal maneira que os fatores externos, os quais não podem ser negados, exerçam cada vez menos interferência no seu propósito de servir a Deus. Se aquilo que você faz com boa vontade e dedicação pouco aproveita para quem despreza o dom de Deus que há em você, saiba que Ele mesmo vai conduzir a sua vida em direção aos que realmente receberão com ação de graças tudo que você foi inspirado a compartilhar da parte do Espírito Santo. Mordomia cristã é isso. Pelo Senhor, oferecer sempre o melhor que temos da parte de Deus, da melhor forma como o Espírito nos capacita, para quem quer que queira ser edificado com o que compartilhamos. E essa é a nossa motivação, fazer tudo para a glória de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Continue sendo um instrumento dedicado ao Senhor e sabendo que você faz pelo Senhor e para as pessoas, mas acima de tudo o seu estímulo permanece intacto em continuar fazendo, porque vem do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar para que Deus renove no seu coração a alegria de servi-lo, seja qual for o ministério que você atua. Talvez não necessariamente no ministério reconhecido dentro da instituição religiosa, mas eu não duvido do quanto Deus tem usado muitas pessoas no anonimato, pessoas que não aparecem e nem fazem questão de aparecer, porque já recebem de Deus toda a recompensa pelo maravilhoso privilégio da comunhão com o Espírito Santo e por isso já se satisfazem em serem aprovados por Deus naquilo para o que foram chamados. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo Espírito Santo que habita em nós e pela motivação interna que temos do teu Espírito nos inspirando a fazer, Senhor, com boa vontade e dedicação, tudo aquilo que pelo Senhor fazemos para a edificação dos nossos irmãos e irmãs. E nós queremos continuar olhando para Ti como o nosso inspirador a fazer o que honra, o que agrada, o que glorifica o Teu nome. E que Tu nos cerques de pessoas que queiram e recebam com ação de graças aquilo que da parte do Senhor compartilhamos, discernindo o valor das coisas espirituais que nós compartilhamos. E aqueles que não têm ainda, Senhor, entendimento, discernimento espiritual para dar valor às coisas espirituais, que o Senhor não permita que nenhuma atitude externa venha a ser a causa de desânimo no nosso coração de perseverar em servir ao Senhor. Como a Tua palavra diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 58, o apóstolo Paulo declarou: sede firmes e constantes
na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Obrigado, Espírito Santo, porque és tu quem confirmas o nosso chamado e gera pela intimidade que temos contigo o fruto que abençoa todos aqueles que amam a santificação. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Você tenha uma semana frutífera e cheia da graça de Deus. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Com certeza Deus vai usar você como instrumento para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus.